Salve, salve, nação rubro-negra! Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Quentinha! José Botto tem duas prioridades no início do seu trabalho no Flamengo. Pulgar causa muita preocupação na diretoria do Flamengo e situação é revelada. Flamengo busca acerto com outro atacante badalado que joga na Europa. Flamengo usa férias para intensificar recuperação de jogadores lesionados. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final para você não perder nada do nosso Mengão queridão. Olá você, muito boa tarde. O novo presidente do Flamengo tem um craque para vestir a camisa 10 e honrar a numeração imortalizada pelo Zico. Em entrevista divulgada pelo quadro Abre Aspas do Globo Esporte, o craque Arrascaeta revelou que deseja usar a camisa 10 em breve e que vai aguardar até que a oportunidade seja dada. O Zico concorda que o manto não pode ser aposentado no Flamengo. Aspas, eu vou usar essa aí, risos, brincou o uruguaio com entusiasmo e esperança para vestir a camisa que um dia foi do Zico. O número está guardado desde que o Gabigol deixou de usá-lo no clube. Sobre o futuro da carreira, apesar do Borussia Dortmund da Alemanha e do Cruz Azul do México terem interesses, ele disse que está muito bem aqui no Flamengo. O meio-campista diz também onde quer jogar e possivelmente desenhar a sua aposentadoria. Aspas, a única coisa que me faltou na carreira foi jogar pelo clube que eu era torcedor, o Peñarol do Uruguai. Mas não se pode ter tudo na vida. Um dia, chamei o Landim para falar, presidente, se tiver a oportunidade, eu quero me aposentar aqui no Flamengo. Aí é com vocês, disse lá o uruguaio. Sou muito novo ainda, há muita coisa para acontecer, mas a cidade, a equipe tem uma conexão muito forte e toda vez que eu vou ao Maracanã e fico na torcida, eu digo para mim mesmo, tá louco, eu quero jogar muito aqui dentro desse gramado, estou muito feliz aqui no Flamengo, acrescentou o uruguaio. O Arrascaeta é um dos maiores gringos que já jogaram no país. São 4 Copas do Brasil conquistadas entre Flamengo e Cruzeiro, além de 2 Taças Libertadores da América, Brasileirão, Supercopa do Brasil e uma Recopa. O Vasco anunciou nesta quinta-feira, dia 12, a venda dos direitos de transmissão dos seus jogos pelo Campeonato Carioca 2025. E com isso o clube foi o último dos grandes a fechar acordo com a empresa Brax. Flamengo, Fluminense e Botafogo já haviam oficializado seus contratos semanas antes. O campeonato estadual será transmitido pela TV Globo e a TV Bandeirantes, mas cada equipe vai receber valores distintos pelos direitos. O Flamengo vai receber 22 milhões de reais, Fluminense 17 milhões, Botafogo também 17 milhões e o Vasco 11 milhões de reais. Inicialmente o Vasco negociava diretamente com a TV Globo, mas acabou aderindo ao contrato coletivo administrado pela empresa Brax, que inclui os outros grandes e os times pequenos. A informação foi divulgada pelo jornalista Gabriel Wacker. Os jogos dos 4 grandes, além da exibição na TV aberta, também serão transmitidos pelos canais pagos Sport TV e Premier Futebol Clube. Vale destacar que o Campeonato Carioca não dá prêmios financeiros para o campeão ou para o vice, tornando os direitos de transmissão e as bilheterias as únicas fontes de receita para os clubes participantes. A agência Brax é responsável por negociar os direitos de exibição dos jogos do Campeonato Carioca e as emissoras interessadas precisam formalizar os acordos diretamente com essa empresa. Embora o Vasco tenha resistido muito inicialmente, devido aos valores apresentados, a TV Globo conseguiu convencê-lo a aderir ao contrato coletivo. Depois de 5 anos, a Globo volta a transmitir o Campeonato Carioca. A emissora havia rompido aí a sua relação com o estadual desde 2020, após o impasse envolvendo o Flamengo e a transmissão de partidas pela Flá TV. Desde então, os direitos passaram por emissoras como o SBT, Record e TV Bandeirantes.
A estreia do Flamengo na competição está marcada para os dias 11 ou 12 de janeiro contra o Boa Vista, em local ainda a ser definido. O Flamengo vai usar a equipe alternativa para os primeiros jogos, já que o elenco principal vai estar nos Estados Unidos, realizando a sua pré-temporada a partir do dia 10 de janeiro. Os jogadores do Flamengo entraram de férias logo depois do final do Campeonato Brasileiro, mas não foram todos que iniciaram o período de descanso na última segunda-feira. Isso porque o Flamengo tem usado o recesso para intensificar a recuperação dos seus jogadores lesionados. Em resumo, os jogadores do Flamengo que passaram por cirurgias e perderam a temporada de 2024 seguiram trabalhando no Ninho do Urubu até hoje, sexta-feira, dia 13. Dessa forma, segundo o All Sports, o Pedro e o Matias Vinha e o Everton Cebolinha foram toda semana no CT do Ninho do Urubu. Lá, eles mantiveram os respectivos tratamentos antes de receberem as suas merecidas férias. O Arrascaeta, que tem a sua recuperação esperada para o início dessa temporada, foi liberado para as férias e já está no Uruguai. Apesar disso, o meia segue se recuperando e aprimorando a sua forma física em casa. Além do camisa 14, quem é aguardado para a pré-temporada também no Flamengo é o Everton Cebolinha. Excelente notícia! O técnico Felipe Luiz vai ter Arrascaeta e Cebolinha de volta para a pré-temporada do Flamengo nos Estados Unidos. O tempo de recuperação do uruguaio era só entre 4 a 6 semanas, coincidindo com a virada desse ano. Por outro lado, Cebolinha já está em transição com a preparação física. Apesar disso, ele deve começar 2025 com alguns trabalhos específicos, visto que está há muito tempo fora dos gramados. Mesmo assim, o camisa 11 vai ser reforço do Flamengo. Por fim, vale ressaltar que os outros lesionados, Pedro e Vinha, se reapresentam também no dia 8 de janeiro, junto com o restante do plantel, mas continuam a fazer os trabalhos de recuperação também em casa durante as férias, para acelerar as suas voltas aos gramados. Um dos assuntos que tem preocupado demais a diretoria do Flamengo é a situação do volante chileno Éric Pulgar, de 30 anos. De acordo com o jornalista José Pumarino, do jornal AS do Chile, o Flamengo apresentou uma nova proposta de renovação com aumento salarial e direitos de imagem para assinar com ele até dezembro de 2027, mas não teve um retorno positivo do staff do jogador. A terceira oferta do clube não agradou seu agente, Fernando Felicevich. O motivo é que os valores ainda não entraram em consenso com ambas as partes, mas ainda, segundo o portal, não indicaram se foi recusado ou ainda vai esperar uma resposta. Agora a situação deve ser resolvida na próxima semana com a nova direção do clube. A princípio, o novo presidente Luiz Eduardo Batista Ubap vai analisar uma possível extensão do contrato do chileno. Recentemente, ele foi alvo de outras equipes, como o River Plate da Argentina. O Pulgar chegou ao Flamengo em 2022, vindo do Galatasaray da Turquia. E mesmo sendo titular absoluto, ele recebe um dos menores salários do clube. O Alan, por exemplo, recebe R$1 milhão de salários por mês e não é tão escalado aí pelo treinador. Nessa temporada, o chileno disputou 47 jogos pelo Flamengo, 6 pela Libertadores, 23 pelo Brasileiro, 7 pela Copa do Brasil e 11 pelo Campeonato Carioca. Ele não fez gols, mas deu 4 assistências. Somando os 3 anos que ele está no Flamengo, já foram 99 jogos, com 2 gols marcados e 9 assistências dadas. E nessa temporada foi o que mais jogou pela equipe rubro-negra. Maravilha! Se você está curtindo esse nosso programa, então não esquece, manda brasa agora mesmo no like para a gente fortalecer o nosso canal. Porque para cada like que você dá, o YouTube indica esse vídeo para mais 4 pessoas. E aí a gente vai ficar bonito na foto. E se você ainda não é inscrito, bora lá me dar esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali
E pronto, simples assim. Muito obrigado. O Flamengo tem alguns nomes conhecidos no radar para a próxima temporada do futebol brasileiro. O Roger Guedes, ex-Corinthians e hoje jogando no Al Rayyan do Catar, é um dos principais desejos, apesar de ter saído nas mídias esportivas que o Filipe Luís teria barrado a sua contratação junto com o Boto. Notícia que não foi confirmada por ninguém no Flamengo. Nessa semana, o GE publicou que o Flamengo já estaria em conversas para assinar com o jogador, que é considerado um dos grandes destaques da Liga do Catar, e é um desejo pessoal do novo presidente BAP. Porém, Roger Guedes parece não ser o único desejo para o setor, porque, conforme informações do Coluna do Fla, o Flamengo está entre os interessados também na contratação do centroavante Arthur Cabral, do Benfica brasileiro. Entretanto, a fonte informa que se o time português não mudar a sua postura quanto ao valor, um acerto dificilmente vai acontecer. O Flamengo não está disposto a pagar o valor pedido pelo Benfica. O All Sport conta que a quantia gira em torno de 20 milhões de euros, cerca de 126 milhões de reais. Recentemente, inclusive, o centroavante teria sido pretendido pelo Atlanta United da MLS. O Coluna do Fla ainda acrescenta que o Filipe Luís deseja a chegada de um novo centroavante. Porém, o BAP considera esses valores envolvidos pelo Arthur Cabral fora da realidade do Flamengo. Enquanto isso, o jogador segue no Benfica. Revelado pelo Ceará, o atacante de 26 anos ainda soma passagens por clubes como a Fiorentina da Itália, o Basel e o Palmeiras. Ele tem contrato em Portugal até 2028. O José Boto ainda não assumiu oficialmente como diretor de futebol do Flamengo pelos próximos 3 anos, mas já trabalha com 2 prioridades ao lado do Luiz Eduardo Batista, o BAP, para o futebol do Flamengo. Segundo informação do Coluna do Fla, o José Boto tem como prioridade melhorar os departamentos de scout e análise do Flamengo. A ideia do português é que o rubro-negro tenha mais capacidade de encontrar bons jogadores no mercado por preços compatíveis com a sua receita. Além disso, o José Boto também espera que as categorias de base do Flamengo trabalhem de forma alinhada com o time profissional. O objetivo é que os jovens tenham facilidade no momento em que forem treinar ou jogar com o elenco principal. José Boto, inclusive, pretende desembarcar no Rio de Janeiro e assinar o seu contrato com o Flamengo logo após o Natal, no dia 25 de dezembro. O diretor atualmente segue no Osijek da Croácia e a tendência é que ele deixe o time croata agora no dia 21 desse mês. É importante destacar que, segundo apurou a reportagem do Coluna do Fla, o José Boto já discute com o BAP sobre o futuro do departamento de futebol do Flamengo. O dirigente tem reuniões constantes com o futuro presidente, principalmente depois das eleições rubro-negras. Ou seja, mesmo que ainda não tenha tomado posse e tenha sido oficializado como diretor do mais querido, o português José Boto já iniciou os seus primeiros passos no clube da Gávea. Aí eu te pergunto, você está animado com a chegada do José Boto para comandar o futebol do Flamengo? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas esse nosso programa para a gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles, Mengão!